Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, aqui nós tratamos a economia como ciência e no vídeo de hoje eu pretendo, não vou falar que nunca mais, mas eu pretendo um pouco que encerrar o assunto na minha briga, né, com os influencers bitcoiners. Né? Minha briga não é a eles, eu não tenho nada contra essas pessoas, apesar de algumas dessas pessoas já demonstrar um certo nível de fanatismo contra mim. Não tem problema nenhum, às vezes eu sou irresistível, certo? Irresistível de ser odiado. Não, brincadeira. Como eu disse no X, eu coletaria, né, todas as bobagens, eu chamei de bobagem, né, todas as bobagens que influencers bitcoiners falam e sobre a monetária da escola austríaca. O que eu quero dizer com monetária da escola austríaca? Com o que os bitcoiners falam da monetária de escola austríaca. Aqui eu preciso fazer a introdução, né? Que eu quero dizer o seguinte: primeiro de tudo, curtam, inscrevam-se, tá bom? Considerem se tornar-se membro. Nós estamos agora com dois níveis de membros. Nós temos o Rascunheiros, que é o básico, que tem o curso de microeconomia, o curso de macroeconomia e alguns vídeos gravados. E nós temos o Rascunheiros Acadêmicos, em que, por enquanto, tem o curso de Filosofia da Economia, tá? E o acesso a todos os outros vídeos anteriores. Com o tempo, nós vamos desativando o nível rascunheiros normal e vai ficar somente o nível rascunheiros econômicos, mas não se preocupem, porque assinando o nível rascunheiros apenas, sua assinatura não vai ser cancelada. Tá? Muito bem. O objetivo desse canal é divulgação científica de economia. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas entendem que muitas pessoas têm a opinião de que economia não é ciência. Veja, economia tem metodologia científica. Porque você tem o rigor dos termos, você tem o chamado economês, né? Que cada palavra deve significar uma coisa. Você tem várias escolas, terminologia fechada, né? Então, por exemplo, quando nós falamos inflação, todas as escolas dizem que inflação é o fenômeno do aumento generalizado de preços. Léo, os austríacos não entendem assim. Há um outro mito sobre isso aí. Os austríacos não acham importante o fenômeno inflacionário em si, e eles entendem que o que se chama de fenômeno inflacionário, na verdade, nada mais é do que o aumento da oferta de moeda, além da capacidade de absorção da economia ou da demanda de moeda pela economia. Ah, Léo, no fim é a mesma coisa. Não, porque se você pegar um manual de microeconomia, um manual de macroeconomia, se você ler um artigo científico japonês, australiano, do Quênia, da África do Sul, de qualquer país do mundo, até da Áustria, e você ler ali inflation, né, e do leste europeu você lê inflatia, né, você sabe que ele está se referindo ao fenômeno do aumento de preços. Veja, então por que é o importante o rigor científico? Aprender uma ciência muito é também de aprender o significado das palavras dentro daquela ciência, mas não um significado do dicionário, mas você entender realmente o conceito. É aquela palavra de significar algo. Né? Você aprender o significante do termo. Muito bem. Então, se você quiser continuar com a opinião heterodoxa, que inflação é o aumento do nível é o aumento da base monetária, problema seu. O problema é o seguinte: você sempre terá que traduzir, e aí vai começar alguns problemas. Quais problemas? Que eu vou tratar mais no nível do texto. Todos os dados econômicos atuais, eles são no padrão, né, da nomenclatura padrão, standard. Todos os dados são standard. Todos os estudos científicos são standards. Se você começa a utilizar uma nomenclatura heterodoxa, Léo, você está falando que está errado? Não. Hetero é diferente, doxa é discurso. Né? É um discurso diferente. Opinião e discurso diferente. Né? Doxa. Então, se você começa a utilizar uma opinião heterodoxa fora do mainstream, você tem que saber isso a todo momento. Por quê? Porque senão, quando você ler dados feitos de forma ortodoxa, ou seja, padronizados na nomenclatura padrão, desculpe o pleonasmo, você vai começar a ter problemas, porque às vezes você vai esquecer de traduzir. Já volto nesse ponto, vou dar um exemplo importante por causa disso. Aí, eu gostaria também de pedir desculpas se eu passei a opinião de que, se vocês tiveram a impressão, né, de que eu fui pedante ao analisar ou ao dizer o currículo do Renato Amoedo. O problema é o seguinte: o que eu quis dizer, e eu disse ao decorrer do vídeo, e muitas pessoas que vieram me criticar falaram, eu parei no minuto 5 quando você começou, então você não viu o porquê eu falei do currículo dele. O que eu quis dizer é o seguinte: a formação de Amoedo é uma formação
matematizante e uma formação jurídica. Ele entende o fenômeno econômico e até a área de interesse dele foi entendê-lo do ponto de vista de regulação e do ponto de vista de numerário, do ponto de vista quantitativo. Ele utiliza algumas coisas da escola austríaca. E aqui, voltando aqui, ele utiliza de forma errônea. Por quê? Porque a ciência matematizante, as ciências duras, é lógico que tem a teoria da mensuração, você tem a teoria dos números, você tem tudo isso, mas eles esquecem que mensurar não é encontrar a identidade. O que é identidade? O que a coisa é. Não quanto ela é. Este foi o intuito. Este foi o intuito de falar do currículo dele. E, veja, toda a formação acadêmica de uma pessoa pode gerar a mentalidade dela? Sim, pode. Pode influenciá-la. Por isso que é importante sim você falar de currículo. Veja, eu não estou falando da forma física, eu não estou falando da forma dele falar inglês ou dele falar português, eu não estou falando se uma pessoa gagueja ou não estou falando disso. Eu não estou falando da forma física da pessoa, como muitas pessoas vieram falar aí no Twitter, né, sobre mim, vieram falar do meu sotaque, né, que eu falo identidade, né, vieram falar da forma como eu falo inglês, vieram falar que eu tenho sotaque russo, tenho, por quê? Porque eu converso com pessoas que falam, pessoas falantes de russo o dia inteiro em inglês, né, então o meu contato com a língua inglesa é a partir dos russos, né, então tudo bem, aí vira um ataque pessoal eu falar do currículo da pessoa, mas não vira ataque pessoal você falar como a pessoa, no caso eu, se expressa, como a pessoa, no caso eu, escreve, como a pessoa, no caso eu, se expressa também no sentido de adotar o discurso, a velocidade que eu falo, esse tipo de coisa. Né? Teve até uma outra ofensa. E por isso, eu resolvi adotar uma abordagem de que, naquele tweet que deu origem a esse vídeo, eu disse que eu coletaria todas as bobagens, mas eu coletei, eu li, e eu fiz uma colinha aqui, né, qual é o problema. Mas veja, eu não vou trazer tweet por tweet. E eu não vou identificar as pessoas. E eu vou falar de uma forma também que vocês não possam identificar. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas são paisanos, né? Vamos dizer assim. São pessoas que não estão na academia, estão fazendo os negócios dela. Né? A maioria dessas pessoas vivem, tem renda da apologia, né? Da propaganda do Bitcoin. Tem renda da autoridade que elas conseguem passar. E eu não quero prejudicar pessoas de maneira alguma. Certo? Então eu não vou trazer esses tweets. Tá? Vocês podem identificar, mas eu vou fazer de tudo para que vocês não possam. Tá? Muito bem. Posso ser muito criticado por isso aí, mas eu entendo que a forma mais ética de abordar. Quando eu falar de Renato Amoedo, eu direi que é Renato Amoedo, até porque eu acho que ele não se importa com a crítica minha, de minha pessoa. Muito bem. Uma coisa que vocês me criticaram muito é que eu utilizei, né, que eu falei assim, veja, todo o problema do artigo de Renato Amoedo está errado porque ele diz que nenhum investimento, né, que o ato de investir, não dá nada porque os juros é negativo. Veja, e aí eu volto, né, agora de uma forma, eu tento ser mais respeitoso, o problema é o seguinte, eu não sei se ele é doutor ou se ele é mestre, né, é que eu chamo as pessoas de doutor, né. O doutor Renato Amoedo tem um problema. Qual é o problema? Ele tem formação em finanças, formação muito boa em finanças. Ele deveria saber que investir é bolsa de valores, especulação e economia real. Bolsa de valores, especulação e economia real não pagam juros. Léo, isso é bobagem. Não é. Por que não é bobagem? Lembra que eu estou falando aqui? Quando você adota a sua própria nomenclatura, você está se apartando da discussão científica. O que é discussão científica? O que é produção científica? É um monte de gente conversando. Por quê? Porque ninguém sabe nada. Olha, eu vi tal coisa, vou descrever. Com o decorrer dos séculos, foi sendo desenvolvida a metodologia de que a descrição seja mais técnica possível, para que a própria pessoa faça o exame se aquilo ali vale a pena de ser lido pelos seus pares ou não. Isso é metodologia científica. É você saber como descrever, você já levar em conta alguns testes. Eu vou até falar de econometria aqui também. Você saber se aquela matematização que você está usando está certa. Por que nós citamos autores? Porque aquele autor já é reconhecido pela comunidade científica que ele tem credibilidade. Por quê? Porque ele não costumava mentir para os outros. É basicamente isso, certo? Na metodologia científica nós não olhamos bem a qualidade da opinião. Nós olhamos a
qualidade da formação daquela opinião. Tá? Você pode ter um gênio, por exemplo, vamos supor, num universo alternativo em que eu fosse um gênio e eu descobrisse coisas de física que nem Einstein nem Newton tivessem visto. Tudo bem? Beleza. Eu preciso ficar citando? Não. Provavelmente eu iria citar. O que eu iria fazer? Eu iria vir aqui, ia fazer um monte de equação, mostrar Einstein e Newton tá errado nisso. Tá aqui a equação, testa. Testa onde? Que eu vou voltar nisso aqui também. Testa onde? No laboratório. Muito bem. E o laboratório, tendo a repetição física daquele fenômeno, você consegue provar que ele está certo. Ou descartar a hipótese também. Veja, eu poderia ser um gênio e fazer isso? Poderia. Eu não precisaria ficar citando ninguém mais. Por quê? Porque eu consigo provar. E eu seria, né, a pessoa que inventou a tese. Eu mostraria tudo isso. É possível que uma pessoa sem currículo faça? Totalmente. Agora, o meu ponto da necessidade de uma graduação em economia é o seguinte: muito dos problemas que eu estou apontando é que falta de leitura de manual de microeconomia e macroeconomia. Por quê? Primeiro de tudo isso aqui, a nomenclatura técnica. Por quê? Porque vocês estão pegando dados de contabilidade social e de contabilidade de Banco Central, por exemplo, M2, PIB, poder de compra, falando até também de índices de preços, né, IPCA, IGP ou índice americano. Vocês estão pegando isso aqui, que é feito em nomenclatura padrão, e estão analisando do ponto de vista de nomenclatura heterodoxa, uma nomenclatura diferenciada. Estou falando, não, a prova que a inflação é o aumento da base monetária é que o IPCA fala que a inflação é só 4%. O IPCA não fala que a inflação é só 4%. O IPCA fala que aquela cesta de produtos inflacionou 4%. Léo, não faz diferença. Faz. Tanto faz diferença que nós podemos propor outro índice. Nós podemos utilizar outro índice. Nós podemos bolar outro índice, nós podemos utilizar outra. Porque o problema do IPCA é que ele é analisado em cesta de consumo muito ampla. É um brasileiro que não existe, que ganha desde de um salário mínimo até 10, 15, 20. Depois você dê uma olhada, mas o universo amostral é enorme. Entra para a pessoa em que a inflação de um saco de arroz vai ser um problema, mas ao mesmo ponto em que afeta também a passagem aérea. Mas se o cara está preocupado que o arroz subiu de 20 para 25, ele não deve estar preocupado se a passagem aérea subiu de 500 para 600. É porque é um camarada que está contando moedas realmente. Então, você entender um manual de microeconomia, um manual de macroeconomia, nesse caso contas nacionais, te ajuda a entender que muito do discurso está errado, por mais que você esteja lendo Mises, você esteja lendo Hayek, Rothbard, esse tipo de pessoas, né? Quando eu falo bobagem ou porcaria, eu gosto de falar assim, tá? Eu chamo eu mesmo de porcaria, né? Eu não tenho problema nenhum. Para mim, palavras não machucam, certo? A palavra cão não morde, certo? Muito bem. Eu só acho engraçado quando você se ofende com algumas palavras e aí você fica bravo quando eu digo, né? Muito bem. Por que eu tô querendo dizer tudo isso? Mises, Hayek, Rothbard, né? Não sei falar Rothbard, Rothbard, não importa, certo? Esse camarada, esses três, eles dominavam muito bem a técnica da nomenclatura mainstream. Eles dominavam muito bem manuais de economia na época de Mises eram um pouco distintos, né? Mas eles dominavam muito bem a economia neoclássica depois, né, Rothbard. Mas eles dominavam muito bem a economia clássica. Eles dominavam muito bem o princípio de contas nacionais. Hayek teve debates muito frutíferos com keynesianos. A escola monetarista, porque vocês começaram a me chamar de keynesiano. Veja, keynesianismo não é ofensa, certo? Primeiro de tudo, keynesianismo não é ofensa, porque até onde eu sei, keynesianismo não é pecado, certo? Chamar de comunista, aí sim é ofensa, porque aí você está me acusando de um crime, de um pecado muito grave, certo? Muito bem. Mas, veja, primeiro, toda a crítica que eu fiz no vídeo do Renato 38 era uma crítica dentro da economia austríaca. Todo vídeo que eu fiz, toda a crítica que eu fiz naquele vídeo, o problema do Bitcoin na economia moderna, era uma crítica monetarista. Eu nunca fiz críticas keynesianas ao Bitcoin. Por quê? Porque é o seguinte, você fazer uma crítica keynesiana ao Bitcoin, você vai ganhar keynesianamente e você vai perder bitcoinerianamente. São inconciliáveis. Não bate uma coisa com a outra. É a mesma coisa de você trazer um imã e um... A pior que tem em diálogo, porque eles são abraâmicos, certo? Trazer uma religião da Polinésia com uma religião nativa americana e dois grandes doutores, né? Eu não vou ficar falando título, porque eu não sei o título religioso desse aí, e colocá-los para conversar. Eles estão falando de coisa completamente diferente.
Então, você trazer a visão da economia de um bitcoiner com um keynesiano não dá. Só que monetaristas. E a escola austríaca conversa muito bem com os bitcoiners. E, então, aqui eu estou usando só críticas da escola austríaca. Só que eu estou mostrando o seguinte: você queira utilizar o jargão, né, a nomenclatura que a escola austríaca utiliza, domine muito bem o que significa essas mesmas coisas na nomenclatura mainstream. Na nomenclatura keynesiana, monetarista, marxista. Por quê? Porque aí nós vemos o seguinte: juros negativos. Renato 38 diz várias vezes, inclusive naquele artigo, e se você olhar nos últimos tweets dele, que não existe investimento porque o nível de M2 está a 20% ao ano. Eu agora não lembro quanto ele falou, mas vamos supor 20% ao ano ou nos últimos anos. Né? O nível de aumento, né, então é o delta M2, está a 20% ao ano, enquanto o rendimento médio do CDI está 14, tá 15%, vamos supor. Vamos supor, tá? Então você vai falar que não existe investimento porque o juros está negativo. Primeiro, investir. Você não pode dizer que não existe um investimento. Por quê? Porque ninguém te garante que o investimento vai retornar. O investimento tem risco. E veja, tanto existe investimento em economia real e tanto existe investimento em economia via mercado financeiro, que há pessoas que aumentam sim o poder de compra dessas pessoas. Então, o investimento existe. Há uma crítica que a Renato 38 fez, conversando com o Miorim, que ele falou que isso é equivalente a jogo de azar. Olha, é uma crítica que não tem resposta, porque você está falando assim, olha, eu não posso falar que existe investimento, porque ninguém te garante que o dinheiro vai voltar no investimento. Aí ele está falando assim, não existe investimento porque na média você não tem retorno. Mas os investimentos, na média, você não tem retorno. Você tem que torcer para dar o índice de inflação, que é da sua cesta de consumo. Mas na média ele não dá retorno. Mais pessoas fracassam do que são bem-sucedidas. Na média. Por quê? Porque hoje os tipos de investimento demandam muito capital. Eles podem ter lucros astronômicos, mas eles demandam muito capital. Estou falando de investimento real, uma empresa na bolsa de valores, até ela conseguir mercado, durante muitos anos ela vai dar prejuízo, aí ela está demandando capital para que ela tenha economia de escala, que ela possa vender tal, por exemplo, as plataformas de streaming. E as pessoas ficaram muito ricas com isso. Ah, mas não vale, isso aí é sorte. Então teve um exemplo que eu briguei num perfil do Twitter também. O perfil disse que a pessoa tinha comprado na época que o Bitcoin estava na casa de $30 mil, se eu não me engano. Depois me falaram que era mineração. Não tem problema. Mas de qualquer maneira a pessoa teve o custo de oportunidade. Ela resolveu não vender na hora e ela resolveu apostar, ficar comprada em Bitcoin. Tá? Ela comprou ela adquiriu o Bitcoin quando estava 50, né? E vendeu quando estava a 110. Certo? Muito bem. Parece que eram coisa de 80 bitcoins, se eu não estou enganado. Não, era 9 bilhões, então era 80 mil? Agora eu não lembro quanto que foi, tá, gente? 9 bilhões, mais ou menos. Que ela fez mais ou menos 9 bilhões. É que tem os quebradinhos. Ela fez 9 bilhões. Um lucro absurdo, porque se foi 80 mil vezes 50 mil. Ela dobrou o patrimônio, mas dizem que ela minerou, né? Mas enfim, não importa. Eu falei que isso é loteria. O pessoal falou, não, não é loteria. Eu falei, olha, e até deu muita repercussão. Eu falei, olha, se você compra o Bitcoin hoje na casa dos 100 mil, né, e se você compra os satoshis e tal, então, alguns, né, eu não sei a quantidade, para aplicar 10 mil. Você aplicou 10 mil, você comprou 10 mil. Se o Bitcoin, você comprando a 10, você comprando 10 mil e ele está na casa de 100, ele sobe, né? Você tem uma fração do Bitcoin, você tem 10 mil. O Bitcoin subindo para 100 mil dólares, de 100 mil dólares para 200 mil dólares, os 10 mil que você fez 20 mil. Você ganhou no ágio, você ganhou 10 mil. Você ganhou um celular. Não, mais que o celular, né? 10 mil é um carro, perdão. É que eu dei o exemplo de mil, mas enfim. Você ganhou um carro. Se esse daqui um tempo, o Bitcoin vai para 300 mil, você ganhou 20. E assim vai. Vamos supor que ele chega a 1 milhão. Você tinha colocado 10 mil. Você vai para 100 mil. Você ganhou um bom apartamento. Né? Em dólares, evidentemente.
Isso vai fazer você mudar o seu padrão de vida? Vai fazer você enriquecer? Não vai, porque se você teve capacidade de colocar $10.000, é porque aquele dinheiro, por utilidade marginal, você conseguiu reservar a diferença do seu gasto, da sua receita para o seu gasto. Você conseguiu reservar. Então, provavelmente, aqueles $10.000 não vão fazer muita diferença. Evidentemente, você pode estar especulando, você pode estar tomando dinheiro, mas é muito mais risco. Porque pode ter o risco dele ficar estacionado no tempo que você tem que pagar o empréstimo. Aí você realmente está tirando capital. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer de ir para $1 bilhão cada Bitcoin? Who knows? Pode acontecer. Mas o nome disso é loteria. Por quê? Porque o próprio Renato 38, quando dito que pessoas ganham dinheiro no mercado financeiro, ele diz que, na média, isso não importa. Na média, você tem muitos holders, você tem isso, tem aquilo. Tudo bem. Só que, se o Bitcoin vai aumentando de preço e você tem um volume de transações, dê uma olhada no volume de transações. O Bitcoin é transacionado. Existem os holders, as pessoas que seguram o Bitcoin, mas o Bitcoin é transacionado. Há pessoas que vendem e compram como um ativo. Então, na média, o mercado de Bitcoins funciona como o mercado financeiro. Ah, mas ele só está ascendente. Mas aí você tem que ver quanta pessoa segura, esse tipo de coisa. Mas é uma reserva de valor que está se valorizando. Veja, o Bitcoin não é a salvação. Mas, aí, uma outra crítica que eu vou colocar, e agora é o centro, que veja, por que é importante eu mostrar que a definição padrão de inflação é o aumento da base monetária, é o aumento do nível de preços? Por quê? A escola austríaca fala que é o aumento da base monetária, contanto que não aumente o... isso aqui é outra coisa. A definição austríaca, e aqui a definição comum, né? Vamos chamar de nomenclatura padrão. Na definição austríaca, diz que é o aumento da base monetária. Isso aqui maior que zero, né? E na nomenclatura padrão é o aumento do nível de preços. Certo? Nomenclatura padrão. Léo, por que isso é importante você falar disso aí? Porque o problema é o seguinte: a hora que você for ler estatísticas, as estatísticas estão na nomenclatura padrão. A de inflação, não, de tudo. Por quê? Na definição austríaca, a inflação é o aumento da base monetária, contanto que seja maior que o aumento da demanda de moeda. Portanto, inflação para os austríacos é o aumento, é uma função, não tem igualdade, tá? É o aumento da base monetária, contanto que o aumento da base monetária, tirado pelo aumento da demanda por moeda, haja mais, né? Seja maior. Então, que a diferença seja maior que zero, ou seja, que o aumento da base monetária seja maior que o aumento da demanda por moeda. Beleza? Léo, o que isso importa? Importa o seguinte, que todos os dados de Banco Central do mundo inteiro dão a quantidade dos agregados monetários. Dão a quantidade dos agregados monetários. M0, M1, M2, M3, M4. O M5 existe em alguns países. Muito bem. Todos dão esses agregados. O problema é que é o seguinte, estes agregados estão na nomenclatura padrão. O que está acontecendo é o seguinte, você está utilizando o sistema imperial. Você está falando em jardas, você está falando em polegadas, você está falando em libras, você está falando em onças. Enquanto todos os dados de Banco Central estão no sistema métrico. Isso é uma metáfora. Estão no sistema métrico, estão no sistema padrão. Quando os austríacos falam base monetária, é a True Supply Money, ou True Money Supply, agora eu não sei. Eu não sei se é TSM ou TMS, tá? Muito bem. Ele está falando da quantidade real de aumento de dinheiro, de oferta de dinheiro. Por quê? Por que ele está falando isso? Que é a diferença do aumento da demanda por moeda do aumento da base monetária. A demanda por moeda é dinheiro que o Estado quer. Não é. Demanda por moeda, aqui eu posso usar até a TQM, né? Teoria quantitativa da moeda, que é isso aqui, né? Y é o PIB, tá? Isso aqui é a quantidade de dinheiro utilizado na economia,
vezes a quantidade de vezes que ele trocou de mão é igual ao nível de preços vezes o PIB, tá? Então o PIB é igual à quantidade de dinheiro existente na economia vezes a quantidade de vezes que ele trocou de mão dividido pelo nível de preços. Isso é o PIB, certo? Muito bem. Isso aqui, na verdade, né, se a gente colocar aqui, o nível de preços vezes a economia dividido pelas vezes que o dinheiro trocou de mão é igual à demanda por moeda. Se o dinheiro troca de mão 10 vezes, eu preciso de menos moeda do que se o dinheiro trocasse de mão apenas 5 vezes. Moeda mesmo, a quantidade de dinheiro circulante, a quantidade de reais que existe, a quantidade de dólares que existe. Base monetária. Mais ou menos. É que esse M, depende do que você está falando, ele pode ser M1, ele pode ser M0, tá? Até porque esse Y pode ser PIB, pode ser renda nacional, pode ser um monte de coisa. Muito bem. Então, veja, para os austríacos, este M da TQM, que é o que é dado aqui, dependendo do agregado, não. Opa, este M da TQM é diferente deste M que ele está falando aqui. Este M que ele está falando aqui, que o aumento da base monetária é a inflação, o que ele está falando aqui é o M descontada a demanda por moeda. Léo, onde está escrito isso? Está escrito na teoria da moeda do crédito de Mises. Está escrito no capítulo 3 e no capítulo 7 de ação humana de Mises. Está escrito em vários artigos de Hayek, em que ele desconta. Ele até tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card, mas é para membros, mas enfim. Que tem um artigo que ele fala a diminuição do poder de compra por vias não monetárias. Por quê? Porque é importante você saber isso. Porque a hora que um engenheiro ou uma pessoa com pensamento matematizante olha e fala, poxa, se inflação, né, se inflação é igual a aumento da base monetária, portanto, inflação não pode ser índice de preços. Certo? Certo. Portanto, inflação precisa ser igual à variação da base monetária. Quanto que é a base monetária? Eu vou arbitrar que é M2. Logo, numericamente, inflação é a variação de M2. Isso está erradíssimo. Por quê? Isso aqui é um agregado monetário, não é a base monetária. Primeiro de tudo, M2 é um agregado monetário. M2 é depósitos à vista, né, à vista, mais depósitos a prazo, mais dinheiro físico em poder do público. Se juntar todos os brasileiros, quanto dinheiro eles têm no bolso. Mais a quantidade de dinheiro que não pague juros, que está depositado no banco e não pague juros, mais a quantidade de dinheiro que está depositado no banco que pague juros, mas que tem uma liquidez muito rápida. Você pode pedir para soltar para amanhã, esse tipo de coisa. No Brasil é poupança e CDB, praticamente. Aqueles CDBs de liquidez diária. O problema é o seguinte, para os austríacos, a base monetária, a demanda por moeda para os austríacos inclui para os austríacos a necessidade de poupança. Aos austríacos. Depósitos a prazo, depósitos à vista e dinheiro físico são formas de poupança, não são apenas formas transacionais. Depósito a prazo é forma de poupança per si, né? Mas depósitos à vista e dinheiro físico, eles têm a qualidade de serem, ao mesmo tempo, liquidez e de serem, ao mesmo tempo, forma de poupança. Eu vou deixar R$200 guardado no bolso, né, na carteira. Eu não pretendo usar, mas pode ser que eu use. E pode ser que eu passe o ano inteiro com R$200 no bolso e nunca use. Isso é poupança. Por quê? Porque eu quero aquele dinheiro, porque eu ando muito de carro. Em caso de emergência, se meu cartão não funcionar, eu abasteço com aquele dinheiro, com aqueles R$200. Eu vou no borracheiro com R$200. Eu pago um guincheiro com R$200. É uma forma de poupança. Isso é demanda por moeda. Isso sendo demanda por moeda, nós não podemos falar quanto da M2, qual é o percentual da M2 que corresponde ao True Supply Money, ou True Money Supply, agora não sei. Austríaco. Os austríacos têm outra metodologia de calcular a base monetária depois da demanda. É outra. Então você está fazendo conta com o seguinte, você está pegando fórmulas, certo? De saber, por exemplo, você tem um avião, e o avião só pode decolar com 10 mil libras
O avião só pode decolar com 10 toneladas de... ele só pode decolar com 10 mil libras de peso, o avião, tá? Aí você olha o papel, você é o piloto, e você vê que de bagagens e passageiros você tem 10 mil. Tá safe, vamos decolar. Você vai cair, bicho. Por quê? Porque são 10 mil quilos. Ou não, 10 mil toneladas. Não são 10 mil libras. Tá? A metodologia de contagem está errada. É diferente. Difere. Léo, por que, que isso é importante? Porque há pessoas que são maximalistas. Há pessoas que estão vivendo em casas minúsculas, com 20, 30 anos, estão abrindo mão de consumo porque acreditam que delta M2, a variação do M2, é igual à inflação austríaca. Ela sendo igual à inflação austríaca, eles entendem que a inflação austríaca é a inflação do sistema monetário da economia mainstream, que não é. Sendo isso, eles entendem o quê? Eles entendem que é só eu deixar de consumir, eu gastar o mínimo possível, que o Bitcoin daqui a um tempo vai me transformar em bilionário. Billion, né? Bilionário, bilionário. Pode ser que isso aconteça, mas tem gente tomando decisão num erro matemático. Isso é um erro matemático. E o problema dos juros negativos, essa tese está utilizando um erro matemático. Qual erro matemático? Ele está fazendo um plano de voo de um avião, vendo o peso máximo de decolagem do avião, que o manual está em libras, e ele está vendo a unidade, e ele está vendo os relatórios em quilograma. O avião vai cair, bicho. Tá errado. Ou você poderia voar mais pesado, porque você está usando unidades diferentes. O que é mais pesado? 200 de 200 de arroz ou 1 de gasolina? Ah, Léo, 200 de arroz. E se for 200 gramas de arroz e aqui ser 1 litro de gasolina? Ah, Léo, 1 litro de gasolina você não sabe. Por que você não sabe? Porque litro é unidade de volume. Gramas é unidade de massa. Léo, como é que eu transformo volume em massa? Densidade. Densidade. Você está falando de coisa diferente, você está falando de grandezas diferentes. Esse é o maior problema dos bitcoiners. Vocês estão tomando decisões num erro matemático. Se eu escrever, por exemplo, tá errado? Idea, tá errado? Não, se eu estiver falando em inglês, provavelmente não. Se eu falar praia, tá certo? Ao ponto que playa tá errado? Não, se eu falar em espanhol, tá certo. Vocês têm que entender do que vocês estão falando para ver se tá certo ou errado. Eu já me estendi muito nisso, mas um problema fundamental é esse. É um erro matemático. E quando eu digo a qualificação acadêmica de uma pessoa, é para mostrar que essa pessoa é muito boa com números. Mas a teoria pode faltar um pouco. Por quê? Porque pode entender super bem de escola austríaca, mas não entende como é feita o mainstream. Como o mainstream faz a contabilidade, como o mainstream faz a estatística. E disso eu vou entrar em econometria também. Tem um outro problema econométrico que o pessoal fala ainda sobre o M2, que o volume de M2 está aumentando, como a inflação austríaca é o aumento da base monetária, portanto a inflação vai subir, o Bitcoin, por ser escasso, ele tem um preço fixo, na verdade ele tem um valor fixo, e o preço em fiat, via leilão, deve tentar alcançar o valor do Bitcoin ao ponto de fazer um valor em pecúnia. Um valor pecuniário. O que é isso? Isso é teoria, isso é microeconomia. Seria muito bom para vocês lerem microeconomia. Se você querer fazer um jabá, eu tenho um curso aqui de microeconomia. Muito bem. Seria muito bom por quê? Porque você tem o valor intrínseco, você tem o valor de uso, você tem o valor de troca de alguma coisa. Valor não é preço. É
a avaliação que o agente econômico faz para saber se aquilo vale ou não o dinheiro. Então você tem que ter uma correspondência entre o valor, a valoração que o agente econômico faz, seja por utilidade, curva de indiferença, paradoxo de Cournot, mas aí são para empresas, esse tipo de coisa. Que esse valor, um dos itens desse valor é a escassez. A escassez relativa. Escassez relativa. Por quê? O que existe mais no mundo? Dólares ou reais? Existem mais dólares no mundo do que existem reais. Eu estou falando, se você juntar todo o dinheiro eletrônico e todo o dinheiro físico de dólares, e todo o dinheiro eletrônico e todo o dinheiro físico de reais, o que vale mais? O que tem mais em quantidade? Reais ou dólares? Dólares. O que vale mais? O que você consegue comprar mais mercadorias? Dólares. Por quê? Porque a escassez relativa do dólar é maior do que a escassez relativa do real? De uma certa maneira, sim, porque o real também não tem conversibilidade. Mas as pessoas desejam mais dólares do que reais pela quantidade de dólares. A tese central do Bitcoin é que a escassez da pessoa que está usando para fazer trader, porque veja, ou para hold, ou para manter, ou para especular. Veja, eu não estou analisando o Bitcoin do ponto de vista computacional. A mim não me importa. Por quê? Porque eu sou ignorante nesse assunto. Eu ignoro esse assunto. Eu parto do princípio que ele é a melhor coisa que existe porque vocês falam que sim. Então tá bom. A mim não me importa. Por quê? Porque eu não sei isso. Eu não quero dedicar tempo a isso. A mim não me importa. Tem uma briga grande aí, né, de Monero e Bitcoin, nem sei se é por causa disso. A mim não me importa, né, que você tem o protocolo, você tem as redes, a mim não me importa. Eu parto do princípio que não dá para burlar a blockchain. É blockchain, né? Não dá para burlá-la. Né? Não dá, assim, não dá para aumentar, né? Não dá para fazer um delta Q, uma quantidade de bitcoins além do protocolo. Eu parto do princípio que é isso, tá? Eu parto do princípio disso. Então eu parto do princípio que ele realmente é escasso em 21 milhões, né, de unidades, não sei. Tá? Eu parto desse princípio, tá? A mim não me importa. E aqui não tô tirando sarro. Só que o problema é o seguinte, o argumento que vocês usam é que ele é escasso. Mas ele tem que ser escasso relativamente. O valor do Bitcoin que vocês dão é por liberdade econômica, por um monte de coisa. Tem um outro problema nessa tese. Vocês também ignoram o mainstream, que no mainstream é oferecido na economia mainstream, seja no keynesianismo, seja no monetarismo, e regimes híbridos como China, é oferecido uma coisa chamada estabilidade de preços. Léo, não é oferecido porque a inflação é coisa de o real perdeu 80% do valor, mas ele é oferecido. Por quê? Porque o sistema Fiat oferece indexação. O sistema Fiat oferece todo o instrumento jurídico, né? De reparação, ele oferece busca e apreensão também de dinheiro, né? Bloqueio de contas. Os agentes, querendo ou não, estão satisfeitos. Não estou falando que eles escolheram, mas eles estão satisfeitos com o status quo. Eles estando satisfeitos com o status quo, você não pode afirmar que o valor que você encontra no Bitcoin, esses agentes também encontram. Léo, mas você tem muitas compras institucionais. Não sei quem aí, uma empresa aí está comprando 2 bilhões, existem as tesoras de Bitcoin, existe isso, existe aquilo. Mas eles estão olhando pelo quê? Eles estão olhando pelo fundamento do Bitcoiner ou eles estão olhando pelo fundamento mainstream, que é potencial de retorno, né? Delta, vamos chamar de delta, potencial monetário, né? Porque não pode ser lucro, né? Delta ágil, o ágil, né? Que é a diferença de compra para venda, esse tipo de coisa. Eles estão olhando isso. Eles podem até estar olhando como meio de pagamento internacional. Isso sim, é uma boa ferramenta. Para o que eles estão olhando? Veja, o problema da tese dos bitcoiners fanáticos é que eles compram a ideia de que o Bitcoin é a salvação e ele está se valorizando por conta da salvação. E por conta da desvalorização do M2. Aí eles até fazem gráficos que quando o M2 aumenta, o Bitcoin valoriza. Primeiro de tudo, tem um erro conceitual dentro do próprio pensamento Bitcoiner. Por quê? Se o Bitcoin é uma reserva de valor, e ele é uma reserva de valor porque ele é praticamente escasso, né, porque parece que falta 5%, a mim não importa, que ele é praticamente escasso, tem um problema muito grande nisso aí. Então, na verdade, o Bitcoin não está valorizando. A quantidade de dinheiro disponível para a compra de um Bitcoin é que aumenta. Então, pela inflação austríaca,
a quantidade de bens fiat, né, que são bens financeiros fiat, né, que é dinheiro, para a compra de um bem financeiro não fiat, que é o Bitcoin, o dinheiro verdadeiro, você vai precisar de mais fiat. Ou seja, pera, vem cá, o que você está se valendo, na verdade, é do efeito Cantillon na sua ideia. Você está sendo cantineleiro, vamos dizer assim. Por quê? Porque se o Bitcoin ele tem valor porque ele é o único dinheiro, né? E o resto nem dinheiro é, nem moeda é, não sei qual que vocês usam como pejorativo. Então, na verdade, você está usando o efeito Cantillon para você. Porque essa quantidade de M2 que é criada, e eu não estou nem falando aqui que não existe a emissão de moeda do jeito que vocês acham. Não existe uma máquina, existe a Casa Moeda, mas não existe alguém falando, coloca mais 10 mil, mais 20 mil, mais 30 mil, isso não existe. No Brasil, isso acabou com o Plano Real. Mas tem o quantitative easing, é diferente, eles compram títulos. É liquidez para o sistema, mas aquilo já existe. É diferente, tá? Não existe do jeito que vocês estão falando, mas tudo bem, vamos supor que exista. Então, o que vocês estão se valendo é do efeito Cantillon. Vocês estão sendo os primeiros a receber essa valorização. Até um ponto em que o valor do Bitcoin vai encontrar o seu valor pecuniário. Que ele não vai subir mais, que a quantidade de bens transacionados na economia vai ser equivalente ao preço unitário do Bitcoin, teoria quantitativa da moeda. Aqui você vai ter a base de Bitcoin, que são 21 milhões, né? É 10 a sexta, se eu não me engano. Né? São 21 milhões de Bitcoins, né? Vezes a velocidade de circulação da moeda, vezes o nível de preços, vezes o PIB mundial. O PIB mundial. Então, o preço-alvo do Bitcoin, que é o nível de preço, que podemos chamar mais ou menos de nível de preços, tá? Isso aqui tem. Essa equação não foi feita para isso, né? Mas tudo bem. Então você vai ter que 21 milhões de bitcoins, né? Que é 10 a sexta, vezes a velocidade de circulação do Bitcoin. O que é a velocidade de circulação? Quanto a rede faz? Não, é quanto o Bitcoin troca de mãos. Tá? Dividido pelo PIB mundial. Esse é o nível de preços do Bitcoin. Aí, para você saber mais ou menos qual é a diferença para o dólar, você poderia fazer isso. Mas não adianta fazer essa conta, né? Porque realmente está num leilão. O valor pecuniário ainda não encontrou o valor útil, o valor da utilidade. Utilidade aqui eu não estou falando de uso, tá? É o que agrada a pessoa a ter o Bitcoin. Os institucionais estão olhando para o potencial de valoração. Não estão olhando para o potencial transacional por enquanto. Mesmo que olhasse. E o problema econométrico, sempre que vocês utilizam aí uma expressão, né, que aumenta o M2, aumenta o preço do Bitcoin, mas normalmente é assim, tá, gente? Não é bem assim. Tem muito erro. O que é erro? Correlação em econometria, correlação, é medida, na maioria das vezes, por R quadrado. É a regressão. Você faz umas contas matemáticas e você vê se aquele modelo é explicado por aquela variável. Tá? Eu tive acesso a um artigo em que a correlação não existe no day by day, mas ele existe de mês a mês, no sazonalizado. Se você dividir por 12, né, fazer a sazonal. É um indicador, mas apenas se ele vai subir ou se ele vai descer. Tem muito erro, não dá para fazer. Outra coisa, falaram, Léo, se você acredita na sua tese do Bitcoin, faz short. Entra shortado no Bitcoin, né? Que é compra descoberta. Cara, em nenhum momento eu falei que o Bitcoin vai cair. Em nenhum momento eu falei que o Bitcoin vai subir. Aí o amigo fala assim, argumento preço, argumento Fiat. O que você tá falando, bicho? O problema é o seguinte, aí ele falou, depois ele foi brigando lá com o Grok, ele falou que se eu acredito numa tese, eu tenho que testá-la. Veja, meu amigo, o negócio é o seguinte, você tem um interesse no Bitcoin do ponto de vista mercurial. Não, o que é isso? É nomenclatura antiga para você falar de comerciante. Você tem um interesse no seu rico dinheirinho. O meu interesse é saturnino. O meu interesse é intelectual. Na nomenclatura antiga, né? O meu interesse é saber o que é o discurso, né? A doxa que vocês estão usando. Esse é o meu interesse e eu estou esclarecendo que a doxa está errada. O discurso, a narrativa está errada. E talvez alguém possa tirar algum interesse mercurial da minha ideia saturnina. Alguém pode tirar algum interesse comercial da minha ideia intelectual de que aquilo está errado. O jeito que vocês estão fazendo. Pode ser que dê certo? Pode. Porque no mercado financeiro, o que importa é a manada. O que importa no mercado financeiro é a tese de mercado. Não importa os fundamentos. Importa.
contanto que o resto do mercado entendam que os fundamentos importam. Se não, eles não importam. É isso, é basicamente isso. Por quê? Porque é leilão. Se as pessoas acham que importam, eles passam a importar. Se as pessoas acham que não importa, eles criam uma narrativa para justificar aquilo. Então, veja, eu fazer short, né? Eu shortar Bitcoin, fazer compra ou venda descoberta, não importa. Eu tenho que ter um preço na minha cabeça que eu acho que o Bitcoin vai chegar. Se eu quiser comprar descoberto, vender a descoberto. Porque eu estou fazendo uma especulação. E para isso eu tenho que ter uma tese, mesmo que minha, de qual é o preço que eu acho que ele vai estar daqui a um tempo. Eu não tenho. Eu não me importo com isso. E aí ele falou, não, mas se você acha que existe isso, você tem que testar a mercado. Não, porque teste a mercado é para estratégia de investimentos, é para estratégia especulativa. A minha ideia é totalmente intelectual. Vocês são Mercúrio, eu sou Saturno. Vocês ganham na transação. Se eu estiver certo, eu vou ganhar no tempo. Daqui 200 anos, 100 anos, 50 anos, 2 meses, quem sabe. Mas isso pode não se referenciar no preço. Pode ser que o Bitcoin seja uma maravilha, vocês só não saibam por quê. E vocês acham que é por culpa da teoria monetária austríaca errada do ponto de vista de mensuração que vocês estão utilizando. Mas pode ser que seja outra coisa. Pode ser que seja uma conspiração global, pode ser os ETs, não importa. Veja, se eu testar a mercado, aí que eu vou fazer da ciência física, que eu vou falar, se eu descubro uma coisa fisicamente, eu posso testar. O teste nas ciências duras, o teste é laboratorial. Laboratorial. Na medicina, eu faço testes em pessoas, eu aplico, faço teste de medicamento, pego cirurgias e vou analisando, eu vou fazendo testes. Em física, eu faço testes laboratoriais, às vezes astronômicos, eu não vou fazer laboratorial, eu vou pegar um telescópio, vou olhar, vou pegar uma máquina, um sensor de raios-x, né, para ficar olhando o espaço, eu vou fazer dessa forma e depois, sobre os testes, eu vou fazer um relatório que vira uma tese, vira um artigo científico, vira um paper. Mostrando os resultados do laboratório e através de uma narrativa, eu vou utilizar para tentar descrevê-los. Eu vou fazer descritivo. Nas ciências sociais, eu também posso fazer testes. Eu posso fazer um teste econométrico. Eu posso fazer um debate bibliográfico. E eu posso fazer um econométrico, debate bibliográfico. Eu posso fazer, sim, um teste de campo, não laboratorial. A inflação é maior que os tantos não sei quantos por cento e eu vou provar para você que, de fato, o dinheiro perdeu valor. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai na feira. Você vai no mercado. Você liga para um fornecedor e pergunta quanto tá os preços hoje, quanto estava antes. Isso é um teste de campo. Mas eu posso fazer o teste a mercado. Em economia, não. Você pode fazer um teste financeiro. Economia, não. Por quê? Porque você não consegue isolar o fenômeno financeiro. Tá? Outra coisa. Uma outra bobagem que eu vi aí. Inflação é o aumento da base monetária, não é o aumento de preço. Não. O problema é o seguinte. Eu tô falando tudo austriacamente. Inflação, né? Eu já mostrei, já falei. A inflação para os austríacos. Tem um cabelo aqui. A inflação aos austríacos, de fato, é o aumento da base da quantidade monetária deles, que não é o M2, tá? Beleza. Veja, tem um problema aqui. Ao que me importa se aí eu falo, olha, a inflação é o aumento da base monetária, só que na verdade ele está me falando aqui, ele está falando a causa para os austríacos. O importante é a variação do nível de preços e a definição do Hayek no artigo que eu deixei o vídeo mais para trás. No artigo, ele fala que é a variação do poder de compra do pecúnio, do dinheiro. Veja, tem um problema aqui. Quando vocês falam que inflação é o aumento da base monetária, essa é a causa austríaca que diz o seguinte: os austríacos dizem, inflação é isto. E a causa dela é o aumento, é a variação de preços. Tá, a variação de preço é a variação do poder de compra, porque você pode ter diminuição do poder de compra via deflação relativa. Tá? Então, a perda de poder de compra via aumento de preço da economia é a inflação. Não, Léo, isso é só a consequência. Não, amigo, isso é a inflação. Isto é a consequência. Porque caso
não haja, caso não fosse, para que você se importa com inflação? Se a inflação é apenas o aumento da base monetária austríaca, não é a variação de preços, para que você se importa com a inflação? Não, porque nós somos roubados cada vez. Mas pera, roubar é subtrair patrimônio, tá? Roubar é subtrair patrimônio. Como que eu subtraio patrimônio? É diminuir a minha capacidade de compra. Não é? É. Muito bem. Mas diminuir a minha capacidade de compra, qual é o mecanismo? Como isso é feito? Isso é feito pela diminuição do poder de compra. Caso contrário, se não haja a diminuição do poder de compra e eu continuo tendo a mesma quantidade de dinheiro com a mesma quantidade de poder de compra, peraí. Então não houve subtração, não houve roubo. Não houve roubo. Não, inflação é aumento da base monetária porque existe o efeito Cantillon. Mas o efeito Cantillon diz o seguinte: os preços demoram para aumentar e o topo da pirâmide tem acesso ao dinheiro antes que o resto perca poder de compra. Então a inflação é. A causa está falando que é a base monetária austríaca. Base monetária austríaca, meu amigo, usa TQM que é mais fácil. Por quê? Porque aí você não precisa ficar convertendo estatística de Banco Central. Basicamente isso que eu tenho que falar para hoje. Inclusive, eu não citei livros no começo, que normalmente eu sempre cito, mas citar Luiz agora. Leiam. Ó, primeiro de tudo, eu vou deixar aí na descrição o link para assinatura do Kindle Unlimited na Amazon, que você é como se fosse um serviço de stream de livros. É uma biblioteca que você paga por mês e você tem acesso aos livros que a maioria dos títulos que existem na Amazon, né? Não sei se é a maioria, mas boa parte dos livros que existem na Amazon, até coisas recentes, algumas revistas também, e tem quase tudo de escola austríaca ali também. Você pagando uma mensalidade, você tem acesso. Ah, mas eu consigo na internet de graça. Mas a mim me facilita daquela forma, e você paga uma mensalidade e depois você tem acesso. Então, você se tornando membro do Kindle Unlimited por esse link, você dá uma comissão pro canal, tá? Caso não, só veja aí do Kindle Unlimited, nem faça pelo meu link, veja aí do jeito que vocês quiserem. Tá bom? E livros para isso aqui. Gente, leiam Teoria da Moeda do Crédito, do Mises. Leiam Caminho da Servidão, do Hayek. Leiam o Manual de Microeconomia e de Macroeconomia, Menkel. Leiam Menkel. É só para vocês entenderem do que vocês estão falando, não acreditem no Menkel. O Menkel, inclusive, mostra que o aumento da base monetária tende a levar à inflação, mas ele mostra a TQM, e ele fala tudo, a velocidade tem que ser constante, o PIB tem que ser constante, tudo isso. É a TQM, a variação do nível de preços, não a variação monetária. Por quê? Por que ele fala? Por que os austríacos falam que é a variação monetária? Porque todo o resto da TQM, eles isolam para dar o M. O que eles estão usando? Os austríacos estão utilizando pés, jardas e polegadas, e o resto do mundo está usando sistema métrico. Ah, mas pés, jardas e polegadas é melhor. Eu também acho, né? Porque ele é tradicional e esse tipo de coisa. Só que todo mundo tá usando sistema métrico. Não é mais fácil a gente aprender sistema métrico? Porque na hora que a gente precisar de estatística, nós vamos ter que ficar transformando tudo. Certo? Isso aí, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.